O Brasil teve em 1981 o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa é uma das políticas que foi por muito tempo considerada uma das mais modernas do mundo. E dentro dessa Política Nacional do Meio Ambiente existiam algumas coisas que precisavam ser estabelecidas. Então, ela estabelecia, por exemplo, o que era meio ambiente, estabelecia, por exemplo, quais órgãos deveriam ser criados e quem ia fazer o quê, quem ia legislar sobre o quê. E ela estabelecia prazos e metas para o Congresso Nacional criar leis, legislar, né? Uma coisa que é importante a gente entender é que existem detalhes da Política Nacional do Meio Ambiente que precisavam passar pelo Congresso. Então, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente ela previa processos de licitação para a abertura de novos empreendimentos de acordo com o risco ambiental que esse empreendimento fosse trazer. Também risco ambiental, risco social, impacto de todos os tipos que vocês puderem imaginar, ao mesmo tempo em que ela não estabelecia quais seriam essas regras de licenciamento. Então, as regras de licenciamento teriam... Quem deveria legislar sobre isso deveria ser o Congresso Nacional. E por 40 anos, desde 81, 40 e muitos anos, 43 anos, o Congresso Nacional não legislou sobre isso. Então, só para vocês terem uma ideia, o que pauta, dentre outras regras e tudo mais, mas de uma maneira bem rápida, o que pauta como vai ser a legislação ambiental no país é o CONAMA. Então você tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece regras de licenciamento, por exemplo, a partir do momento em que o Estado, a Câmara dos Deputados, ela não conseguiu legislar sobre isso. E a gente conseguiu, até que em 2021, foi colocado em votação e já passou pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que tenta legislar sobre isso. E esse projeto de lei que tenta legislar sobre isso, ele vai estabelecer essas regras baseadas, não diferente muito do que acontece na escala 6x1, em como a legislação brasileira impede o negócio brasileiro de prosperar. Como você tem uma legislação que é proibitiva para o empresário brasileiro. Como a economia brasileira não se desenvolve por causa das licenças ambientais, sociais, dos estudos de impacto que você tem que fazer. Como o Brasil já perdeu 130 bilhões de não sei que lá em investimento porque a gente se preocupa demais com o meio ambiente. E como tudo isso é causado por uma lentidão do Estado e por um processo que é extremamente oneroso e ruim para o desenvolvimento de novos negócios no Brasil. Só tem umas coisas importantes para a gente dizer, é que até 2017, de todos os pedidos de licenciamento que chegaram nos órgãos responsáveis, 75% estavam no prazo. E que dos 25% que faltavam, 20% não tinham sido aprovados por uma falta de quem estava apresentando o licenciamento. Então olha que interessante. Só que a partir de 2018 esse serviço começou a piorar. O que aconteceu em 2018? E a hora que você vai ver o número de funcionários que trabalham com licenciamento, ele caiu 30%, porque os caras se aposentaram e não teve reposição de funcionário público para fazer isso. Então olha que interessante. Vocês já escutaram essa história? Você sucateia para dizer que é ruim. E aí quando é ruim você sucateia ainda mais e fala que não precisa. Dentre as mudanças propostas, existem duas que são alarmantes. A primeira mudança é uma mudança da autodeclaração, do autolicenciamento. Então você tira a obrigatoriedade do licenciamento. Na verdade, você mantém a obrigatoriedade do licenciamento, você tira a obrigatoriedade da conferência do licenciamento. E você coloca essa conferência por amostragem. Então eu vou abrir o meu negócio, eu não preciso mais pedir a minha licença, eu vou lá e vou preencher um formulário e aí eu vou conseguir a minha licença autodeclaratória. A partir desse momento, o meu negócio está apto a funcionar. E aí cabe ao Estado
por amostragem, ver se esse autolicenciamento foi feito da maneira correta, tá bom? Então esse é o primeiro lado da história que me parece meio perigoso. O segundo lado da história é que ele tira a prerrogativa do Estado de uma coisa. Então ele fala assim, ó, essa autodeclaração só pode ser feita para negócios que não têm risco ou de baixo risco. Só que ela não determina o que é o baixo risco. Ela passa para o Estado a determinação do que é baixo risco. Então eu posso fazer uma autodeclaração e eu coloco na mão do governador do Estado e dos seus legisladores estaduais para me dizer o que é alto risco ou não. Qual que é o tamanho de um negócio de alto risco ou não. Quais são as atividades de alto risco ou não. Tá? Então, depois de 40 anos, eu estou criando o arcabouço legal que precisa ser criado, favorecendo determinados grupos. E o mais importante, o mais relevante, é que o agronegócio não entra nessa brincadeira. Então, se eu quiser ter a minha fazenda quilométrica, o agronegócio não precisa mais de licença. Então, olha que legal, no contexto de destruição do meio ambiente que a gente está, no contexto de queimada da Amazônia que a gente está, no contexto de fim dos biomas brasileiros que a gente está, você tira ainda mais a obrigação dos nossos bilionários de seguirem determinadas regras para a proteção do meio ambiente. Então isso também está sendo votado. Então por que eu estou trazendo esses 3 assuntos hoje? Porque os 3 são importantes. Porque os 3 são relevantes. E porque nenhum dos 3 pode ser esquecido. E porque principalmente a questão da legislação ambiental já está no Senado. O que vai acontecer? O Lula vai vetar? Então, é isso. É disso que a gente tinha que falar e terminar a live de hoje. Tá bom? Beleza? Feito. Tranquilo. Recadinhos importantes. Esse vídeo que você assistiu agora é um vídeo patrocinado pela Insider Store. Então clica no link que está aqui embaixo, aproveita, clica no link que está aqui embaixo que você pode ter até 40% de desconto agora. Você já tem 15% só de usar o nosso link e se você quiser, você pode usar o cupom BlaBlaLogiaBF e você pode comprar roupas incríveis como essa roupa que eu estou usando. Então não perca a oportunidade, dá uma olhada lá, tem roupas legais demais. Falou, valeu e tchau.